Bom, maio é o mês de conscientização, pessoal, e de prevenção do glaucoma, tá? É uma doença que afeta os olhos e, se não tratada, a pessoa pode ficar cega. E é uma cegueira irreversível, viu? Para falar sobre o assunto, eu recebo o médico oftalmologista Dr. Luiz Taranta. Pode chegar ao vivo no palco do Cidade Alerta. Doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Doutor do céu, eu tenho várias perguntas sobre glaucoma. Vamos lá. O glaucoma é diferente de catarata? É diferente. Boa noite. Boa noite a você, a sua equipe toda, né, e aos telespectadores. O glaucoma é diferente da catarata. A catarata, hoje, é a principal causa de cegueira no mundo. A catarata é a perda da transparência de uma lente que a gente tem dentro do olho. Mas é importante a gente ressaltar que, ao ser retirada essa lente, substituída por uma lente artificial, o paciente volta a enxergar. O glaucoma não, infelizmente. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então é a doença que mais preocupa a gente, e daí o Maio Verde, né? Essa campanha, esse mês de divulgação em que a gente é empenhado em orientar a população e todo mundo para que a gente consiga prevenir essa doença que é tão devastadora, né? Mas como que eu sei que a pessoa está com glaucoma ou se eu estou com glaucoma, já que é diferente de catarata? Pois é, esse é o grande problema. A catarata, a pessoa percebe uma piora da qualidade da visão. O glaucoma não, ele é uma doença silenciosa. Então, no glaucoma, o diagnóstico é feito dentro do exame de rotina no consultório oftalmológico. Então, é muito importante que você que está em casa se lembre disso. Uma consulta por ano, porque nessa consulta, o oftalmologista, em toda consulta oftalmológica, o oftalmologista, além de medir o grau dos óculos, ele faz a medida da pressão ocular. Então, o glaucoma é uma doença em que a pressão ocular sobe, e aí a gente vai tendo uma perda visual progressiva de fora para dentro. Então, no exame de rotina, a gente consegue fazer o diagnóstico. Mas ele é genético? Ele é em virtude, por exemplo, de um sedentarismo, de uma hipertensão, de uma diabetes? Da onde que vem o glaucoma, doutor? Existe um fator hereditário. Então, a pessoa nasce nos genes com uma informação genética que vai se manifestar, vai fazer a doença aparecer ao longo da vida. É muito mais comum acima dos 40 anos. Então, a pessoa pode ter o gene, mas ele vai se manifestar lá na frente. E aí ele vai aparecer com esse aumento da pressão ocular. Então, o aumento da pressão ocular, ele vem antes da perda visual. Por isso é importante o exame de rotina, que a gente consegue pegar o aumento da pressão e já tratar antes da pessoa sofrer o comprometimento da visão. Agora, o senhor falou assim que é a questão de gene, né? Mas eu indo lá no oftalmologista, fazendo meu exame de rotina, eu, por exemplo, não tenho 40 anos. Mas a minha mãe tem 60. Isso. E ela tem miopia e astigmatismo. Essas duas doenças também dos olhos podem evoluir para um glaucoma ou não tem nada a ver, doutor? A miopia tem. A miopia tem, doutor? É um fator de risco, né? É mesmo? Então, os fatores de risco são, para o glaucoma, idade avançada, miopia, diabetes, raça negra. A pessoa de raça negra, ela tem. Por quê? Os negros têm esse gene mais prevalente na população negra. Mas pode acontecer em asiáticos, em pessoas caucasianos, né? As pessoas brancas, enfim, toda a população indígena, mas é mais comum em pessoas de ascendência negra. Mas os míopes, os diabéticos e os idosos são os principais grupos de risco. Os diabéticos também? Também, Por isso que é uma doença silenciosa. O glaucoma, ele tem uma relação com o diabetes. O diabetes, ele afeta muito o vaso sanguíneo e a irrigação do olho é prejudicada. Aí é mais fácil de aparecer o glaucoma. Doutor, então vamos lá. Se me falam que o câncer de mama, né, o exame preventivo, o exame da mama é uma vez por ano, o exame preventivo também dos homens, né, o câncer de próstata também uma vez por ano. O oftalmologista eu devo procurar não só quando eu estou com a vista embaçada, mas também uma vez por ano, é isso que eu estou entendendo? Exatamente. Isso é o fundamental, é a mensagem que a gente tem que fazer ficar. A consulta oftalmológica de rotina, ela tem que ser feita anualmente, mesmo se você não tiver grau de óculos, uso de lente de contato, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, especialmente acima dos 40 anos, porque a gente consegue diagnosticar problemas de retina, glaucoma e outras patologias em fases muito precoces. E aí o tratamento é muito mais simples, a gente trata antes de haver comprometimento da visão. Tem casos de jovens ou adultos até os 40 anos com glaucoma? Tem o glaucoma juvenil, em que a pessoa desenvolve nas fases da adolescência, e tem inclusive o glaucoma congênito, que a criança nasce com glaucoma. Ela nasce com glaucoma? Ela nasce com glaucoma. Aí
no próprio exame, no teste do olhinho, já é feito esse diagnóstico, já é encaminhado e tratado com urgência, porque na criança ele é mais grave, né? Mas pode acontecer então em qualquer idade, só que é muito mais prevalente, muito mais comum depois dos 40. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante, né, que é o tratamento, porque a cegueira é irreversível a partir do estágio avançado do glaucoma. O tratamento é com colírio, com medicamento? Como que é o tratamento? Nós temos 3 tratamentos básicos: colírios, lasers e cirurgias. Ah, laser também? Hoje a gente tem essa ferramenta. O laser pouca gente conhece, né? Não é muito divulgado. O laser é um procedimento feito no consultório oftalmológico, demora em torno de 15 minutos, o paciente faz e vai embora dirigindo, não tem jejum, repouso, anestesia. Eu não fico igual um tapa-olho? Não precisa. Vai, doutor? Sai e volta para o trabalho. E esse procedimento é um procedimento que a gente consegue fazer o controle da pressão ocular. Só que ele pode ser usado nas fases precoces. Então a gente lança a mão muito hoje. O paciente não quer usar colírio diariamente, a gente tem essa possibilidade de fazer o laser para controlar. E outra coisa importante, Rodrigão, é que a gente tem um conceito geral na população de que glaucoma não se opera. Você perguntar para a maioria das pessoas, ainda tem esse mito, né? De que não existe cirurgia para glaucoma. E é um mito mesmo, porque hoje a gente tem mais de 10 tipos de cirurgias diferentes para conseguir estabilizar a doença. Agora, a cirurgia, ela não consegue fazer voltar aquela visão que o paciente perdeu, mas ela consegue impedir que a perda avance. Então, a gente consegue paralisar a doença. Paralisar. Mas passa de um olho para o outro ou não? Ele não passa de um olho para o outro, mas geralmente é uma doença bilateral. Então, ela vai acometer os 2 olhos, na grande maioria dos casos, às vezes em fases diferentes. Começa mais num olho, mas geralmente o outro é afetado logo, né? Bom, a gente teve um mutirão no último sábado, se eu não me engano foi no Bosque dos Ipês, né? E doutor, eu procuro então de imediato um oftalmologista ou nesses mutirões aí de institutos, instituições para cuidar dos olhos? As duas coisas são importantes. É assim, para o paciente que tem acesso aos consultórios, e hoje, gente, aqui em Campo Grande, no estado, a gente tem uma saúde oftalmológica que é uma das melhores do país. A gente tem um SUS que funciona. Claro, não é perfeito, mas funciona bem. Então, quem tem acesso aos consultórios, procurar o médico oftalmologista que faz o segmento, porque às vezes a pessoa nem sabe, mas lá na consulta de rotina, no testezinho de grau de óculos, o médico já olha se tem glaucoma. E para quem não tem esse acesso, para quem tem dificuldade de marcar, todo ano a gente tem essas campanhas de glaucoma, que é justamente para a gente tentar fazer o diagnóstico daquelas pessoas que não estão fazendo segmento. Então aí, todo mês de maio, a gente organiza esse atendimento em massa da população para tentar pegar aqueles casos silenciosos que estão evoluindo sem que a pessoa perceba. Bom, receber aqui o Dr. Luiz Taranta, muito didático, médico oftalmologista. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E na hora que eu chegar aos 40 anos, doutor, eu vou lá porque eu tenho miopia, hein? Doutor. Vamos cuidar. Vamos cuidar, né? Bom, Luiz Taranta, médico oftalmologista. Para mais informações sobre glaucoma, acesse o DD, tá bom? diariodigital.com.br. Doutor, obrigado mais uma vez. Volte sempre, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Esse é o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira.